Então, boa tarde para todo mundo. Na aula passada, eu defini transformação linear, né? E aí dei alguns exemplos, tal. Foi isso, resumindo, foi isso, né? Aí, assim, eu acho que dessa parte, desse capítulo, a parte mais difícil é essa seção 5.3, tá? Porque tem uma parte mais teórica, e aí, não sei como é que vocês vão achar. E aí o resultado principal é o teorema do núcleo e da imagem, que a gente vai concluir não, mas no decorrer da aula a gente vai falar desse teorema, tá? Porque... Ó, então vou começar com a definição aqui. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir falar dela inteira não, mas 6, 5... É a definição de imagem, eu vou falar de três coisas. Definição de imagem e núcleo da transformação. Aí depois, quando uma transformação, que é a transformação bijetiva ou objetora, que ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. E aí tem uns teoremas envolvendo isso, tá? Depois tem o teorema do núcleo da imagem, que vai envolver o núcleo, que eu vou falar o que é, e a imagem, tá? Né? Nossa, que original, né? Depois a gente vai concluir com o que é um isomorfismo. Então, a definição de imagem é o seguinte, né? É a mesma coisa de imagem de função. É a mesma definição. Não muda nada. A diferença é que a imagem de uma transformação linear, necessariamente ela vai ser um espaço vetorial. Tá? Por isso. Então, seja T... Vocês estão bem? Não? Mas se você quiser pode desligar o ar-condicionado. Uma aplicação. Eu devia ter trazido uma caixa desse que vem do supermercado, sonho de valsa. Uma aplicação. Próxima aula eu vou trazer. Aí eu quero ver, vem 15 pessoas, né? Pra aula. Então, a imagem de T é o conjunto dos vetores. É o conjunto, eu vou resumir aqui, tá? É o conjunto abaixo, definido por com V ou então você pode, são os conjuntos do W que são T de V para algum V em V. Esse V é o do domínio, né? Ou então você simplesmente pode escrever assim, é o conjunto dos T's de V, tais que V pertence a V. Resumindo, pode ser isso também. Basicamente né? Se vocês copiarem aí. Vou fazer um desenho aqui, fica mais fácil de entender, tá? Oi, quer que suba? Tá. A prova aqui é que dia mesmo? 17. De 17? Ah, eu tinha falado 19 aqui, né? Ah, não, mas então é 19. É porque eu não tinha, é porque eu tava com dúvida qual era a data.
Que 19 tá na quarta-feira lá, né? Graças a Deus. Ali, a imagem é W20 aqui, isso é W20. Aí esse outro é W20. Aqui é W. Esse terceiro W. Então esse terceiro. Isso, esse aqui é o mesmo desse. Tá? Então foi de 19 que eu falei, né? É de 19. Isso mesmo. É porque eu acho que eu coloquei ontem 17, porque eu não tava lembrando qual era, mas é 19, tá? É que eu tô tentando não confundir as datas das provas de vocês. Tá, 19. Aí eu tenho V, ó, eu tenho W. Imagina o seguinte, T é a transformação que leva T em V, que leva V em W. Aí você pega um elemento aqui, V, e aqui tem um T de V. Quando você junta todos os T's de V's, todos eles formam um conjunto, que é a imagem, tá? Esse conjunto aqui é a imagem. Por que eu desenhei menor do que o W? Porque não necessariamente a imagem vai cobrir todo o contradomínio. É a mesma ideia de função, tá? É uma função, só que é uma função linear. E aí quando a imagem cobre o contradomínio, o que a gente diz? Que ela é sobrejetiva ou sobrejetora. Tem uma observação aqui, que a imagem é um subespaço vetorial. Eu vou colocar como observação, mas tem um exercício que eu vou comentar. Eu vou fazer para vocês aqui. O exercício 9, tá? Subespaço. Vocês vão ver que não é difícil não. É só usar aqui T linear e acabou. Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer daqui a pouco, quando eu definir um núcleo. Tá? Quando vocês estiverem lá no cálculo 3, vai ter uma situação assim. De novo, né? Já falei 500 vezes. Mas, por exemplo, vai ter uma situação, eu vou me repetir, mas aqui também é necessário. Já falei isso aqui. Vamos supor que vocês estão numa situação em que vocês estão trabalhando com uma região assim. Que eu já falei isso aqui também, mas nesse caso vai fazer mais sentido. E aí, quando vocês estiverem lá, vocês vão ter que deduzir, ou então dar um exemplo de uma transformação linear. Eu estou falando linear, mas não necessariamente vai ser linear. De uma transformação que transforma esse losango aqui num quadrado. Vamos supor aqui. E aí, essa frase, que transforme o losango no quadrado, é justamente calcular a imagem desse losango aqui pela transformação. A imagem desse losango vai ser esse quadrado aqui. Então a imagem basicamente é esse conjunto que a gente está vendo aqui. Você vai calcular, pegar os pontos que estão nesse conjunto vermelho, calcular os valores dele e vai formar esse quadrado aqui, tá? Aí tem transformação que faz isso. Mas isso aí é uma coisa que vocês vai ficar mais evidente lá. Por que, por exemplo, que eu tenho que fazer isso, tá? Por causa da região de integração, na hora que vocês estiverem calculando a integral, que eu já falei aqui, na integral de uma variável, você integra, por exemplo, no intervalo, né? Na integral dupla, esse intervalo aqui, ele se transforma numa região do R2. Na integral tripla, esse intervalo se transforma numa região do R3. Aí você tem que saber fazer essa transição, que é justamente, basicamente, encontrar o conjunto imagem
de um certo conjunto através de uma certa transformação, tá? Mas isso aí lá vai ficar bem evidente. Isso aí vocês vão... Toda integral, dupla e tripla é feito isso. Na verdade, no cálculo 3, é mais difícil você entender a integral do que integrar de fato. Quando você está fazendo o cálculo da integral, não é a mesma coisa do 2, se resume muito ao 2. Ok. Então a imagem aqui. A outra definição é o núcleo. Deixa eu ver se eu acho Tem um exercício 19, eu acho. É, o 19. Sempre bom. Essa é a segunda. Não, por enquanto não. No 19, deixa eu definir o que é o núcleo primeiro. Depois a gente faz. Ok. Eu não dei nenhum exemplo ainda, né? Mas vamos lá. A outra definição que é núcleo. Vou dar um exemplo aqui. Ah, tá. Vamos pegar aqui, antes da definição, vou fazer um exemplo, tá? Tem uma transformação e a gente vai calcular a imagem dela. x2y, 0. dt de t determine a imagem de t. E aí eu vou colocar uma outra coisa aqui, faça o esboço da imagem. Só para a gente ter uma noção do que é, tá? Em geral, vou adiantar para vocês, em geral é bem um pouco chato de determinar a imagem. Nesse caso aqui não é. Porque é o seguinte, só lembrando, a imagem é o conjunto aqui. São T de W com T de W não, T de V com V no domínio. No caso aqui, o domínio é o R3. A imagem de T é o T de x, y, z. X, y, z. Aqui é a definição, tá? Que eu estou escrevendo aqui, né? São T de V com V no domínio. Mas o V aqui no caso é um vetor com 3 coordenadas, tá? Aí você troca a expressão do T de x, y, z, que é x 2y0. Você pode colocar assim. E aí a ideia aqui é separar esse x 2y0, você pode escrever como x 0, 0 mais 0, 2y 0. Ok? E aí você desenha como... Você pode colocar assim.
E aí é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui, pergunta para vocês, esses dois vetores aqui, ó, são LI? Questão de prova. São LI, né? Ok, perfeito. Os vetores são LI. Porque se eu pegar uma combinação dos dois aqui igual a zero, vai rapidamente você prova que a combinação, né? As constantes são... elas vão zerar, né? Ok, observado isso, basicamente estou dizendo o quê? Que os elementos da imagem, eles são combinações lineares desses dois vetores. E aí, traduzindo, eu posso dizer isso de outra forma. Como? Que a imagem é o espaço gerado por esses dois vetores aqui. Essa anotação, né? Ok? Se forem LI. Se for LD, aí seria gerado só por um deles. Tá? E aí a dimensão, por exemplo, como eles são LI, a dimensão da imagem vai ser 2, né? Como... já tá subentendido. Quando eu digo espaço gerado dos dois é a imagem, mas eu vou como LI, a dimensão da imagem é 2. Ok? E aí, muito bem. Ficou, entre aspas, ficou fácil, porque os dois vetores já são LI e aí já sai direto, que é o espaço geral. Mas, por exemplo, se eu quisesse ilustrar esse conjunto, o que você deve fazer? O que vocês devem fazer? Peguem esses dois vetores aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0. Aliás, vou fazer assim, só para vocês. Oi? É o do exemplo ainda. É a ilustração. Só para ficar claro o que é a imagem. Porque senão fica uma coisa muito algébrica, mas na verdade ela é muito geométrica também. Pronto. Aqui é a transformação linear, ela é do R3 no R3, né? Ela faz isso aqui, ó. Ela pega um ponto aqui. Aí ela vai colocar onde? O que você vai pegar? Pega os dois vetores, que é 1, 0, 0. O outro é o quê? 0, 2, 0, né? E aí, onde é que está o espaço gerado por esses dois vetores aqui? É o plano, né? Então, o espaço gerado é isso aqui tudo, ó. Esse plano, o plano todo aqui, né? Eu tô fazendo assim, mas
Então ela pega qualquer ponto aqui, todos eles vão cair nesse plano vermelho aqui. É a imagem, tá? Ok? Ou seja, ela leva o R3 nesse plano aqui. A imagem do R3 é o plano, esse plano todo. Pode dizer que é o R2, né? Entre aspas. Tá? Muito bem. Agora é o núcleo. Entenderam? Mais um. Eu entendo vocês. É assim mesmo. Agora vamos para o núcleo. Pelo menos está gravado, né? E aí vocês podem revisar como vocês quiserem. Mas assim, quando tiver os exercícios... Definição, qual é a definição aqui? 5, 3, 4. Vou fazer outro exercício daqui a pouco e vai juntar tudo. Núcleo, imagem, enfim. O núcleo... de uma transformação ou vocês ainda estão escrevendo aqui o desenho? Não, né? Então, o núcleo, a notação dele é isso aqui. Tem livro que coloca simplesmente um N, tá? Então, são os vetores do V, ficou melhor, né? Quem foi que botou para ar-condicionado? Botou assim, né? Para baixo? Foi não? Foi ele sozinho? Foi tu? Foi? Ah, não, ele poderia ter ficado logo. Mas enfim, são os vetores do domínio tal que a imagem dele vai dar 0. Qualquer vetor do domínio cuja imagem dê 0, ele está no núcleo ou é um vetor do núcleo. A notação é esse KRS, kernel aqui. Tem muito livro que coloca simplesmente assim, ó. Tá? Parece mais aportuguesado, né? Esse N de núcleo. Mas aqui deixaram a versão em inglês e aí ficou assim, tá? Vamos fazer o seguinte, outro exemplo. E a gente tem que entender o que é o núcleo. Aliás, deixa eu fazer uma figurinha lá, que nem nada. Assim. Aqui tem um T. E aqui, como o W é um espaço vetorial, o zero está em algum momento aqui. E aí tem um conjunto aqui do W, ou um sub... fica mais... Como é que eu vou dizer? Fica mais... É melhor falar que é um subespaço do que um subconjunto, né? Tem um subespaço aqui. Do V. Que qualquer vetor que eu pegue aqui, a imagem dele sempre vai ser o 0. São todos os vetores do V, cuja imagem pela transformação vai dar 0. A esse espaço a gente chama de núcleo. Tá?
E aí, por que que isso aqui é interessante, o núcleo e a imagem? Eu vou dar outro exemplo, a gente vai calcular o núcleo, só para vocês entenderem. Mas eu já vou falar logo do teorema do núcleo e da imagem já direto. Porque que no livro ele deixa para depois, mas eu não vou deixar para depois não, vou falar agora. Que fica mais, acho que combina mais. Então vamos pegar o mesmo exemplo, ó. Seja T definida por, né? Qual era? Era x mais 2y, né? 0. Determine o núcleo e aí o seguinte, essa conta, tanto da imagem quanto a do núcleo, ela é muito padrão, assim, é sempre a mesma coisa. A diferença é que no caso da imagem, nós tivemos a sorte dos dois vetores já serem LI e aí você não tem que fazer nada. Quando o LD é chato porque você tem que extrair uma base dos vetores lá. Isso aí é chatão para fazer. Mas, enfim, existem, né, casos em que vai ter que ser feito isso. Muito bem. Aí, os vetores do núcleo são os vetores que, quando eu calculo a imagem dele, vai zerar. Ou seja, se eu pego um ponto que está no núcleo, implica que a imagem desse ponto é o zero. No caso aqui vai ser 0, 0, 0, né? Aí sempre é para resolver um sistema assim, tá? Não tem segredo não. Você só pegar a expressão x, é porque isso aqui também fica bem evidente que a resposta. Quem é t de x e y? É 2, é x, 2y, 0. Para isso aqui ser 0, você tem que x tem que ser 0 e 2y tem que ser 0, ou seja, y é 0. Daí, logo... Observa que eu não sei... eu não tenho informação do z, né? O núcleo seria assim. A definição eu vou colocar aqui, né? X, Y, Z. Tá escrito T de X, Y, Z. Quem copiou, eu vou só apagar, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou apagar para escrever menor, mas é a mesma coisa que eu vou escrever. Vou apertar bem. E aí, a conclusão foi que para que t de x, y, z seja igual a 0, eu ganho só que as duas primeiras necessariamente serão iguais a 0, né? Então, na verdade, são os pontos, resume-se assim, 0, 0, z, onde z é real. Qualquer ponto dessa forma, quando eu calcular o t desse ponto aqui, vai zerar. Porque vai zerar as duas primeiras e a terceira zera pela própria definição da transformação linear.
tá? E aí fica assim, ó. Isso aqui você pode escrever assim, Z como 0, 0, 1. E aí o que acontece? Vai ser o espaço gerado por 0, 0, 1. Ok? Mas quando vocês terminarem aqui, eu vou subir naquele desenho e a gente vai entender onde é que está o núcleo lá naquele desenho lá de cima, tá? Então vamos voltar. Eu olho lá no domínio, que é esse aqui. Aí eu olho o vetor 0, 0, 1, né? Zero, zero, um. Esse aqui. Certo? E aí, onde é que, se eu fosse desenhar o núcleo, onde é que estava ele aí? Quem é o núcleo aí? Que é o espaço gerado todo eixo Z. Exatamente. Isso aqui. Tá? E aí o que eu estou dizendo? Que se você pegar qualquer vetor aqui no eixo Z, qualquer vetor V, a imagem dele vai ser aqui. Pega qualquer um aqui, a imagem dele vai dar o 0, porque está no núcleo, tá? Ok? Lasquei. Hum? Lasquei. Ok. É. Fica mais bonitinho assim, né? Ok, então o núcleo é um subespaço, eu ia falar subconjunto de novo, é um subespaço do domínio. No caso, nesse exemplo, é o próprio eixo Z. A imagem é um subespaço do contradomínio, e nesse caso aqui vai ser o próprio R2, né? Ok? Acho que fica mais fácil de entender assim, fazendo o desenho. Muito bem. Alguma pergunta? Não, né? Vocês já estiveram naquele estágio, né? Que você não pergunta alguma dúvida porque você não sabe qual é a dúvida que você tem? Estamos agora. Porque você não sabe, você não entendeu a sua dúvida para poder comprar o carrinho. É. Eu acho que isso é uma situação ruim. Muito ruim, na verdade. Mas é aquela coisa, se vocês tiverem depois, vocês podem falar, viu? Aquele não... Aquele não... Eita. É áudio do WhatsApp, né? Pra estar acelerado assim. Ó, aqui eu tava olhando, mas realmente o livro ele não fala, mas é muito comum nos livros do núcleo e da imagem. Mas mais um exemplo. Oi? Mas mais um exemplo. Vou já passar. O exemplo vai ser o exercício 19. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Porque ele pede vários... Ele pede esse... Como é que eu vou dizer? O núcleo, a imagem e a dimensão também dos dois.
Pessoal, no livro não coloca, mas é muito comum você pegar em qualquer livro e já dizer teorema do núcleo e da imagem, como esse teorema que eu vou colocar aqui, tá? Se T é uma transformação linear... Aqui eu não vou ficar dizendo, mas o V e o W são sempre espaços vetoriais, tá? Então, a dimensão de V é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Antes da gente continuar aqui, eu vou voltar naquele desenho lá de cima, tá? Eu não vou provar não, a gente vai só... Vocês acreditam que é verdade e... E tchau, né? Mas aquele desenho lá ilustra exatamente o que está aqui. O núcleo não é só o eixo Z. Qual é a dimensão do 1? A imagem não era o plano, aquele plano vermelho? Qual é a dimensão dele? 2. E o domínio, o R3, tem dimensão 3. Ó. Posso subir, né? Aqui, ó, o núcleo, dimensão do núcleo, 1. Dimensão da imagem, 2. Dimensão do núcleo, 1, mais a dimensão da imagem, 2, é a dimensão do domínio, que é 3. Tá? Isso aqui não prova nada, né? Certo? É o eixo Z. O núcleo é o eixo Z. O plano não. O plano vermelho é a imagem do R3 todo. Todo ponto do R3, quando você pega pela transformação T, vai cair no plano vermelho. Tá? Agora, em particular, quando você pega só do eixo Z, vai cair na origem. Vai cair aqui, ó. Só aqui, tá? O núcleo é qualquer coisa que leva aqui. A imagem não. Se você pegar qualquer ponto do R3, vai cair no plano vermelho. Tá? Ok? Aí agora o exercício 19 é exatamente isso. Ele dá uma transformação e pede várias coisas aqui. Tem um item que o item C, como eu não defini agora o que é uma sobrejetiva, o item C eu vou fazer depois, tá? Ah, vocês já estão copiando aqui ainda? Não, né? Então vamos para outra página. O seguinte, ó, considere a transformação dada por
Aí são vários itens, tá? Eu vou fazer um por um. Determine uma base do núcleo de T. Se fosse na prova, o que vocês fariam aqui? Quando é pedido, determine a base de um espaço vetorial. Você vai determinar o conjunto de vetores que vão gerar aquele espaço, tá? E aí tem que ser LI e tem que gerar. Mas se eu souber a dimensão também, basta provar que o quê? Que é LI, né? Que já gera. Então, e aí, por exemplo, como é que eu determino o núcleo? Você simplesmente pega a transformação e iguala a zero, porque aí você vai encontrar os vetores que vão zerar, tá? Vamos lá. Novamente, se um ponto está no núcleo, T desse ponto é 0, 0, 0. E aí vira um sistema. Não, ainda não. Z. Eu vou obter primeiro que z é 0, x menos y é 0 e menos z é 0 é a mesma coisa de z ser 0. Aí a única coisa que eu posso concluir aqui, não, a única não, duas coisas, z é 0, claro, e x é y. E aí como é que você volta, você interpreta lá no... X é Z. Hã? X é Z. X é z? É y, é. Aí como é que você interpreta isso aqui? Você vai lá. Como é que é o núcleo, né? O núcleo de T... X é Y, então X menos Y é 0. Sim. É qualquer ponto em que o X é igual a Y. Por exemplo, 1, 1, 0, né? Você coloca assim, ó, os pontos x, y, z. Tá escrito t de x, y, z é 0. Vou colocar 0 aqui, mas é subir. Vocês já entendem que aqui é o 0, 0, 0, tá? Só para não... Aí agora eu troco, ó, o x e o y devem ser iguais. Aí você pode botar tanto x, x, quanto y, y. Então mas tem que ser assim, x, x, 0, que é o 0 é o z, onde x é o número real. Que é x, 1, 1, 0. E aí ficou fácil saber agora que o núcleo é o espaço gerado pelo vetor 1, 1, 0. Tá? Aí a gente vai desenhar também esse núcleo aqui. Pra vocês entenderem o que é. O espaço gerado por um vetor é uma reta, né? Basta você localizar esse vetor aqui e aí desenhar a reta e vai ser o núcleo. Entenderam esse cálculo aqui? Sempre é núcleo
igual a transformação 0, 0, 0, e aí vai ter alguma condição, nesse caso aqui foi essa, né? Aí coloca a definição e aí substitui o que você encontrou. Deixa eu fazer um desenho aqui. O vetor 1, 1, 0 o 0 não tem, né? Ele está deitado aqui, né? Ele não tem a coordenada do Z. E aí só você pegar a reta que passa aqui. Ou então você diz assim, a reta cujo vetor diretor é esse vetor aqui, tá? Que é o núcleo, tá? Toda essa reta aqui. Muito bem. E aí, qual é a dimensão do núcleo? A dimensão do núcleo é 1, né? Ok? Por que eu estou perguntando isso? Ele não pede no exercício, mas no item B, ele pede a dimensão da imagem. E aí é que entra o teorema. Porque para você encontrar a dimensão da imagem, você não precisa fazer aquela conta não, só usar o teorema. Porque assim, coloque na... Hã? É, exatamente. Uma coisa que vocês devem ter na cabeça é calcular o núcleo é muito mais fácil do que calcular a imagem. Aquele exemplo que eu coloquei lá é porque era fácil de encontrar. Mas o item B dê a dimensão da imagem, tá? E aí o que deve ser feito? Pelo teorema, a dimensão do domínio, e o domínio no nosso caso aqui é o R3, né? Então a dimensão de R3 é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Aí do R3 eu sei que é 3. A dimensão do núcleo acabamos de ver que é 1. Logo a dimensão da imagem é 2, tá? Certo? Oi? Não entendi. Ah, aqui, né? Então assim, eu não preciso calcular o núcleo para saber, ou a imagem para saber a dimensão. É só usar o teorema e você já sabe. O item C, ele pergunta se T é sobrejetora, mas como eu não defini ainda, a gente vai pular para o item D, tá? Faça um esboço do núcleo da imagem.
O núcleo, nós já fizemos o desenho, né? É esse negócio aqui. Agora, como é que eu faço da imagem? Eu sei que a dimensão é 2, aí não tem escapatória. Você tem que saber a expressão da imagem, tá? Então, vamos lá, ó. A imagem... Aqui é a definição, né? E aí você substitui. Quem é t de x e y é z, né? Agora eu vou desmembrar. Nossa, vai ficar feio, mas não. Vai ficar assim. Z Você pode desmembrar assim, essa soma de 3 vetores, ó. Ou então, ou então não. Esse então ele tem que surgir. E agora eu coloco em evidência x. Tá. Aqui é o seguinte, você pode botar tanto y quanto menos y em evidência. Eu vou colocar o menos y porque eu quero fazer uma coisa aqui. Poderia ter feito antes, mas ficar assim. E é o seguinte, observa, aqui é o mesmo vetor, né? Ó. Você pode juntar. Poderia ter feito isso antes, mas... É só porque assim, imagine se você... Por que eu não juntei? Porque é o seguinte, aí você pensaria, é o espaço gerado pelos três. Não tá errado não. Se você colocar espaço gerado... Mas como é o mesmo vetor, vai só acabar sendo um espaço gerado de 2, tá? Espaço gerado de 3, se 2 forem LD, é espaço gerado só de 2. Aí aqui é sempre importante, saúde, é sempre importante vocês observarem os vetores que estão aqui, ó, se eles são LI ou não, tá? Esse aqui são, que quando você pegar a combinação, porque esse primeiro vai zerar as extremidades, né, e o outro vai zerar, eles se complementam, né, onde eles zeram. Então eles são LI, sendo LI, você tem que a imagem é espaço gerado por esses dois. Com essa informação, agora para eu desenhar. O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar os dois vetores e aí você pega o plano lá que eles estão passando. Tá? Quem é o vetor 0, 1, 0? Estou copiando ainda, né? Mas terminei de copiar que eu vou subir na mesma página. Ele vai estar no Y, né?
Então é 0, 1, 0. Zero, um, zero, esse aqui, ó. O outro é o quê? É 1, 0, menos 1, né? O outro é esse aqui, ó. Tá vendo? Aí o vetor não, a imagem vai ser esse plano inclinado aqui. Deixa eu pegar um outro. Dá pra perceber a inclinação? Calma aí, pera. Tá vendo esse vetor Dá. vermelho aqui? Faz um... Ele passa, ele inclina como ele aqui vai inclinar. Seja o ângulo entre o eixo X e esse. Tá? Ok? Então essa aqui é a imagem, assim. Como é que eu encontro a equação desse plano aí? Acho que tá lá em cima. Como é que eu encontro a equação desse plano? O vetor normal, Tá vendo? Quando eu pego o produto... assim, se você encontrar um vetor normal a esses dois vetores aqui, perpendicular, acabou. Aí o normal... Eu não sei se álgebra vetorial fala isso, mas o normal é o produto vetorial, né? Por exemplo, ó. É lógico que isso aqui você não precisa fazer, mas a gente já tá aqui, ó. É IJK, né? 0, 0, 1. 1. Tem uma... Não, vai lá. 0, né? J. É verdade. É 0, 1, 0. Sim, né? Então não é aqui, não é 0. É menos I. 0, 0, menos K. 0 e 0. Então é menos 1, 0. Esse aqui, né? Aí o plano é XYZ menos X. É esse aqui. Menos X menos E, ou X mais E igual a 0, né? É isso. Antigamente tinha um GeoGebra no computador, mas ele não tá mais... Deixa eu ver aqui, GeoGebra 3D. Internet,
Tá vendo, ó? Esse plano azul aqui é que a imagem é esse plano que eu tentei desenhar aqui. É melhor agora, né? Tá? Vamos colocar os vetores? Onde é que coloca? Ponto inicial, ponto final. Não é isso aqui. Ah, não, é porque é um zero aqui, né? 0, 1, 0. Bora, meu filho. Pronto, ó. Oxe, não dá um zoom não? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá vendo, ó? O vetor que tá embaixo aqui, esse tá inclinado, é esse aqui. Esse aqui. Acabou a tinta aqui. Este aqui. E o outro lá tá no eixo, é o outro vetor lá. Tá vendo? Dá pra ver, né? Certo? Consegue enxergar? E aí o espaço gerado por eles é esse plano azul aqui. Que é a imagem. Que é o desenho que eu tentei fazer aqui, ó. Agora ficou melhor, né? Eu queria dar um zoom aqui. Acho que é aqui, né? Mas ele não sobe não. Ele, ó, pronto. Aí. Ok? Muito bem. Faça um esboço, tá aí o esboço. Aí o item C eu pulei, porque agora é assim, agora que eu vou falar da... Quando ela é injetiva e quando ela é sobrejetiva. Entenderam, né? Núcleo, imagem, tá? E o teorema principal que junta tudo. Agora, essa ideia de transformação sobrejetiva, injetiva, ele fala injetora, sobrejetora, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa de função. Você já sabe ou já sabia o que era uma função injetiva? É a mesma coisa. A diferença é que existem alguns resultados relacionando esse fato de saúde. Esse fato com o núcleo, né, da transformação. Dada uma aplicação, eu vou colocar, resumir aqui, tá? Ele fala injetora, mas esse nome injetora é muito feio, sobrejetora, bijetora. É mais bonito injetiva, sobrejetiva e bijetiva, mas é dita injetora se a mesma definição de função, gente.
se é duas condições, ó. Na verdade, é uma condição que você pode ver de duas maneiras. Se você tem pontos em que a imagem é igual, necessariamente eles serão iguais. Ou pontos diferentes geram imagens distintas. Tá? É uma contrapositiva. Então, basicamente é assim, ó. É um V, só que ele mas é um V. Ah, esse aqui tá mais inclinado, né? Esse primeiro aqui, né? Ele tava assim, quase um. Basicamente é o seguinte, ó. Se T é injetiva, ocorre uma coisa assim. Porque assim, para ser transformação, pode ocorrer que um ponto, dois pontos distintos têm a mesma imagem. Por exemplo, naquele exemplo que eu coloquei, qualquer ponto do eixo X, do eixo Z vai para o zero, né? Então tem infinitos pontos ali. Aquela lá, por exemplo, não é injetiva. Mas para ser injetiva não pode acontecer o que aconteceu antes. Tem que ser assim. Um ponto, pontos distintos têm imagens distintas. Tá? Nossa. Eu tento, mas eu não consigo. Ok? Ele coloca aqui. Depois eu faço um exemplo, mas eu vou colocar um teorema já em seguida. Uma transformação T é injetor ou injetivo somente se o núcleo só tem o vetor nulo. Se você pega uma transformação que o núcleo só tem um vetor nulo, é que ela é injetiva. Se você sabe de antemão que o núcleo só tem o vetor nulo, não, eu ia falar as duas frases. Eu ia falar a mesma frase. Não, se eu sei de antemão que o núcleo só tem um vetor nulo, é que a transformação é injetiva. Se ela for injetiva, é que o núcleo só tem um vetor nulo. Tá? Por exemplo, a transformação uma bem óbvia aqui, tá? É injetiva
Por que que essa transformação é injetiva? Porque se eu calcular os elementos do núcleo, ou seja, se eu pegar essa expressão igual a zero, vai zerar tudo. Vai implicar que, pois, se eu pegar um ponto lá no núcleo, t de x, y, z é 0, 0, 0. Daí o que acontece, né? X mais y mais z é 0. X mais y é 0. E o z é 0. Ah, não é isso aqui não. Porque vai ficar x, não vai zerar tudo não. X mais... Troquem esse y aqui por z, viu? Aqui, ó. Não, vai ficar duas equações, x mais y igual a 0. Assim, ó. E aí você não conclui nada. É, x mais z na segunda. Né? Aqui. Então troquem aqui, por favor. Aqui por z. Ou então y mais z, tanto faz. Pronto. Aí sim vai implicar que tudo vai zerar. Desculpem aí. Então aqui é 0. Quando eu substituir aqui, ó. Z. X é 0 também. E aí os dois sendo 0, substituindo lá em cima, implica que o y é 0, tá? Ok? Logo o núcleo só tem o vetor nulo. E aí, pelo teorema, como só tem o vetor nulo, ela é injetiva, tá? Na verdade aqui é T minúsculo. Eu especifiquei. Ok? E as provas? Como estão? Hã? Que dia? Nossa, tudo na semana? Não, são 3 semanas seguidas que a gente tem prova. Só? Aí pausa por 2, aí tem uma semana que a gente tem prova todos os dias da semana, aí acaba. Acaba... Hã? Acaba só de mental. Ah. E aí já começa outro, né? É aquele meme lá, quando você chega em casa, você deita assim e já levanta, vocês já viram, né? Exatamente. Ah, é. E aí até dia 23 é a VE. Agora uma transformação quando ela é sobrejetiva. E aí, vamos lá? Então, uma transformação, ela... Ah, e só para dar uma
Mini intervalo, vou fazer a chamada? Ok. No caso agora sobre objetivo. Isso, no caso é sobrejetivo. Vou fazer a chamada rapidinho aqui. Sobrejetiva. Aí, ou injetora sobre. Mas injetora é um nome feio, gente. Sobrejetora. Sei. Ai, ai. Que dia é hoje? Ana Clara. Não tá? Ana Vitória. Ana Alice. Andressa. Antônio. Não? Arthur dos Santos. Não? Benjamin. Não? Bruna. Carlos. Clice. Fui no banheiro. Nós temos provas, professor. Daniele. Davidson. Diego. Ellison. Ellen. Evelyn. Tá aqui? Felipe. Felipe Rodrigues. Felipe Nunes. Francisco Guilherme. Francisco Sidrin. Hanna. Isaac. João Carlos. João Felipe. João Isaac. Não? Não. Jonas. José Alain. José Erbson. José Caio. José Mariano. Júlio César. Não veio? Leonardo. Lucas Iago. Luiz Fernando. Marco Antônio. Marcos Gabriel. Marcos Vinícius Cruz. Presente. Marcos Vinícius Mariano. Maria Beatriz. Maria Dalva. Misael. Não veio. Paulo Vinícius. Pedro Antônio. Pedro Henrique Bezerra. É você, né? Pedro Henrique Brito. Pedro Lucas. Não veio. Riquelme. Roberto Pereira. Não. Não, eu botei foi no Riquelme. Roberto não veio. E Virgínia. Pronto. Até que realmente é a turma toda basicamente aqui, né? Ela, né? Aí a prova. Pode tirar um ponto. Então, se vocês já relaxaram um pouco, agora a gente vai falar de transformação sobrejetiva. Então, uma transformação A vergonha da profissão. É isso. Uma transformação
É sobrejetiva. Ai, ai. Sobrejetora, eu vou colocar como tá lá no livro. É sobrejetora. Não, o outro tá lá injetiva. Injetora. Não, o outro tá injetora. Tu falou injetiva, eu falei que tava injetora, mas querendo falar que tava. Eu falei que tava injetiva, mas querendo falar que tava. Se o T de V é W. Basicamente, se a imagem é o contradomínio todo, tá? Mas geralmente, em outras palavras, agora essa frase aqui é a que vocês realmente, que geralmente é que se usa para provar dado um W pequeno no W grande, existe um V no W pequeno, tá ok? T de V é W. Vamos lá? Então, assim, você pode dizer duas coisas, que ela é sobrejetiva ou sobrejetora se a imagem da transformação é o próprio contradomínio, mas isso aí fica muito assim, algebricamente falta. Essa frase que está em azul é exatamente o que se faz na hora que você quer provar que é sobrejetiva. Oi? É o menorzinho. Deixa eu diminuir ele aqui. Agora parece um ômega, mas tá bom. É o seguinte, ó. Como é que eu provo que é sobrejetiva? Pega um W arbitrário no contradomínio. Aí você tem que provar que existe um V no domínio tal que o T desse V vai ser W, tá? Em geral, isso não é fácil de fazer. Mas o fato de ser linear ajuda muito. Porque às vezes você não precisa saber... você não precisa fazer isso aqui. Basta você provar que a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Se for, né? Aí tem que ser o mesmo conjunto. Geralmente é o que ocorre, vai acabar ocorrendo. Por exemplo, o seguinte, ó. No exercício anterior, ou no exemplo anterior... Ah, vocês estavam copiando ainda aqui, né? Não, né? Você vai ter que também, né? Vou pegar a mesma, tá? É x mais y mais z. X mais z, né? E z. É a mesma do anterior, tá? E aí, observe que isso aqui, essa conta nós já fizemos.
o núcleo da transformação, a gente fez o cálculo e viu que dava 0, 0, 0, né? Como o núcleo é só o vetor nulo, a dimensão dele é 0. Por outro lado, eu vou observar o seguinte, ó. A dimensão do R3 é o teorema do núcleo da imagem. É a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ok? Daí, por exemplo, qual é a dimensão do R3? É 3. A dimensão do núcleo, 0. Então, a dimensão da imagem é 3. E o seguinte, a imagem é um subespaço do R3, porque a transformação é de R3 em R3. Então, se a imagem é um subespaço da R3 e ela tem a mesma dimensão da R3, ela tem que ser o próprio R3. Tá? Tem que ser que a imagem tem que ser o próprio R3. E ela sendo o próprio R3, qual é a conclusão que nós, ou que se tem? Que ela é sobrejetiva. Se a imagem é todo o contradomínio, logo ela é sobrejetiva. Tá? Então é mais ou menos assim que você prova que aquela frase lá em azul que eu coloquei lá é mais para função, porque nem toda função é linear, nem toda função subespaço, a imagem vai ser um espaço vetorial e você não tem esses teoremas. Mas aqui essa estratégia dá para provar que ela é sobrejetiva, ok? Provar que tem a mesma dimensão. É o jeito mais fácil para provar. Se não tiver a mesma dimensão, é porque já não é. Tá bom, né? Eu acho que eu já... 1h29 tá bom.